Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. 19 de agosto é uma data bastante comemorativa, viu? Olha só, hoje é o Dia Mundial da Fotografia, viu, Marlúcio? Dia Mundial do Historiador e o Dia Nacional do Ator. Tem mais aqui. Nesta terça-feira é o Dia da Luta contra a Situação de Rua e também o Dia Nacional do Ciclista, que celebra a luta por cidades mais seguras para os ciclistas. Uberlândia tem ampliado o número de ciclovias, né? Mesmo porque muita gente se desloca pela cidade pedalando. Cuidado com os ciclistas, né? E com os motociclistas também. Você ouve Atualidades com Jairo Silva. Ouvinte, o nosso cafezinho de todas as manhãs está completando 2 anos aqui em sua companhia. Pois é, o tempo passa. Em agosto de 2023, a gente iniciava esse trabalho, ocupando espaço nas redes sociais. Hoje são milhares de pessoas que nos ouvem a cada episódio por vários canais, como os sites de notícias Regionalzão e Uberlândia em Foco. Eu sempre conto alguns casos que entraram para a nossa história, e naquela primeira edição eu relembrava um fato do final dos anos 60 sobre o ex-governador Rondon Pacheco. E vale a pena repetir, porque na ocasião a nossa audiência ainda não era tão abrangente como agora, né? Foi assim, o Rondon foi um grande entusiasta da criação do Estado do Triângulo. Ele foi um ser brilhante, habilidoso, chegou a ocupar cargo de destaque no governo Costa e Silva, como ministro-chefe da Casa Civil, época em que fazia a ponte entre o governo e o Congresso. Mas ele nunca deixou de sonhar com a criação do Estado do Triângulo. Pois bem, certo dia, ele arregimentou apoiadores de várias cidades aqui da região para dar uma pressionada no governo, lá em Brasília, a favor do Triângulo, da criação do Estado. Mas ele não podia aparecer. Organizaram as caravanas e saíram de Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, Patos, Monte Alegre, Prata, Ituiutaba, Santa Vitória, Monte Carmelo, Coromandel, Araxá e outras cidades do Triângulo e Alto Paranaíba. A comitiva era grande e, de repente, essa turma despenca em Brasília e para bem em frente ao Palácio do Planalto. Da sua sala, Rondon viu aquela movimentação e entrou em pânico. Desceu correndo para dispersar a movimentação. Pediu aos triangulinos que guardassem as bandeiras e cartazes e voltassem para casa. Ninguém entendeu nada. Aí, o Zé Pafume, que era vereador na época e um dos organizadores do movimento, foi pedir explicação ao Dr. Rondon e perguntou: "O que houve? Viemos aqui conforme o combinado e o senhor está dispensando a gente?" questionou Zé Pafume. E o Rondon respondeu: "É que o presidente Costa e Silva acabou de me indicar governador do estado. Vamos deixar essa história do Triângulo para depois." Agradeceu e pediu aos separatistas que voltassem para suas casas. Rondon Pacheco foi um dos fundadores da UDN, União Democrática Nacional, em 1945. Em 47, foi eleito para a Assembleia Legislativa de Minas como constituinte estadual. Foi eleito deputado federal em 50, reeleito sucessivamente e permaneceu no Congresso até 67, quando foi para a Casa Civil da Presidência da República. Licenciou-se da Câmara dos Deputados por 2 anos, em 61 e 62, para ocupar a Secretaria de Estado do Interior de Justiça de Minas Gerais. Em 69, criou a Universidade de Uberlândia, UNU, posteriormente Universidade Federal de Uberlândia, quando foi ministro-chefe do gabinete do presidente Arthur da Costa e Silva. Teve participação na regulamentação das profissões de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional, 2 semanas antes da posse do presidente Médici.
No governo, era uma voz incômoda. Foi Rondon quem sentou com o ministro da Justiça, Gama e Silva, antes da reunião do Conselho de Segurança e retirou os pontos mais duros da primeira proposta do AI-5. Entre os itens que foram modificados estava o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Em 3 de outubro de 70, foi eleito governador de Minas Gerais, assumindo o cargo em 15 de março de 71. Rondon é lembrado como governador que trouxe a fábrica da Fiat Automóveis para Minas Gerais, entre outras importantes conquistas. Em Uberlândia, 2 homenagens ao ex-governador: Teatro Rondon Pacheco e Avenida Rondon Pacheco. Ele faleceu em sua casa aqui em Uberlândia aos 96 anos, após uma longa internação para tratar uma pneumonia. É isso, ouvinte. Uberlândia tem muita história boa, de gente que no passado flertava com o futuro. Rondon é um desses homens que vale a pena a gente destacar e não esquecer de seus feitos. E o nosso podcast está completando 2 anos. E o sucesso das nossas falas eu devo a você, que acredita e ajuda a impulsionar os nossos comentários, as nossas observações. Então, o meu muito obrigado a você. Bom dia.